A paz de Deus, bem-vindo ao canal para a glória de Deus. Esse vai ser um dos maiores vídeos que eu já fiz. Ele vai ser dividido em pelo menos 2 ou 3 partes, no mínimo. Oremos aqui. Eterno Deus e amado Pai, no nome de Cristo Machia, te agradecemos por tudo, te pedimos em nome de Cristo Machia. Nos dê as palavras, nos dê o entendimento e nos dê também o temor e a santidade, tudo para a glória do teu nome. Em tudo o teu nome seja glorificado e que tudo que vamos fazer é pelo teu Espírito, para a glória do teu nome, em nome de Jesus. Abençoa todos, em nome de Jesus. Amém e amém. Talvez eu pare para beber água, pare para secar o suor do rosto, porque depois de muito frio, agora o sol esquentou demais. Mas tá bom, não tô reclamando não. Bom, nós vamos falar de quê? Deixa eu me lembrei. Bom, vamos falar de Adão e Eva. Deus criou o homem e disse: não coma do fruto, né, da sabedoria ali. E a serpente chegou e disse para Eva, né, que ela seria igual a Deus. Ok, a gente já sabe o que aconteceu. Eva comeu o fruto, deu para Adão e a coisa gringolou até o dia de hoje. Fato é, irmãos, que o inimigo, ele estava lá no céu e ele simplesmente corrompeu a terça parte dos anjos. Só que Deus tirou ele de lá, colocou ele em outro setor que eu não sei onde, ainda não entendi aí essas partes aí celestiais, ou esse lance de potestade do ar, né? E que vive aí nas regiões celestiais e também aí nos ares, né? Mas fato é que ele não ficou no céu. Foi expulso, Deus expulsou, e ele fez o quê? Bom, já corrompeu uma terça parte dos anjos, veio para a terra, fez aquela história com a Eva, que é fatos reais, pelo menos é o que a minha fé me faz acreditar. E nós estamos aqui até hoje. Só que naquele momento que a Eva fez a situação, Deus colocou uma sentença tanto quanto para Eva, quanto para o homem e também para a serpente. E para Eva ele disse, olha, vai nascer de ti, aliás, para a serpente ele disse, da mulher nascerá a semente, a qual esmagará a tua cabeça. Esmagar a cabeça é morte, irmãos, entendeu? Perdeu a cabeça, perdeu o resto. Por isso que você nunca pode atacar os pés, tem que atacar a cabeça. Pegou a cabeça, acabou. Mas Deus fez essa sentença. Concluindo essa situação, começou o quê? Aí a gente tem, né, Caim, a gente tem ali depois de Caim e Abel, a gente tem Nimrod, tem aquela turma toda ali, foi vindo, até chegar aos nossos dias. Então nós temos, né, o povo de Abraão. Primeiro temos Noé, Caim ali, tem aquela parte de Adão todo que passa antes do dilúvio, né? Depois nós temos, depois do dilúvio, nós temos ali Abraão, né? Aí nós temos os hebreus, depois nós temos de Abraão, Jacó, que se torna Israel, aí nós temos o Israel, né? Que é depois ali que dá tanto que Deus liberta Israel do Egito, que dá o povo ali do Egito que vai para o Egito, né? A descendência de Jacó ali e tal vai para o Egito, José e tal, aquela história, e dali sai com Moisés e tal, e vem até os dias de Jesus, que são os dias de... Aí nós temos, né? A separação dos dois reinos, né? Que é o do norte e o do sul. E aí nós temos as 12 tribos, né, que se separa, que formam os dois reinos, e que aí nós temos 10 tribos e mais 2 tribos. Essas 2 tribos, uma é Israel e a outra tribo é de Judá, que é judeu. Então, conclusão,
essa divisão se instalou, né? E ali houve vários atritos. Mas nesse caminho até essa divisão e até Cristo Jesus aconteceu muita coisa. O pessoal passou o Mar Vermelho, foi resgatado do Egito. Tem a história de Jacó, de Abraão, tem a história de José, tem a história de Daniel, o exílio babilônico, tem todas essas histórias aí. Nós temos lá os profetas, nós temos Eliseu, nós temos Isaías, Jeremias, Ezequiel, tem todo esse pessoal aí. E a coisa vem andando, vem andando, vem andando. Somado isso tudo, nós estamos praticamente 6.000 anos após agora, fechando os 2.000 anos que Jesus, né, morreu e foi aos céus. Conclusão, essa história que nós conhecemos que está narrada no Velho Testamento. Só que o diabo, a serpente, a antiga serpente, lá sabendo que Deus tinha feito uma profecia que da mulher nasceria a semente, tá? O que ele fez? Ele começou a seminar isso na cabeça de pessoas, né? Como Osíris, mãe de Horus, e essas... Porque o que acontece? A história de Osíris é o seguinte, ela tem um filho lá, né? Que diz que foi o sol que gerou nela, e sem homem, sem nada, foi uma concepção virginal e foi uma concepção sobrenatural, né? Que o sol, né, concebeu nela uma criança, essa criança. Só que igual à história de Osíris, tem várias outras histórias no mundo inteiro. Então, o que o diabo fez? Bom, eu vou enganar a galera, né? Como eu já disse aqui, que tem várias, né, pessoas que são chamadas de... que tem a colocação de o esperado, ou divino, ou... Meu Deus, como se diz o nome? O Cristo, que é o Machia, o ungido, o Cristo ungido. Todas essas nomenclaturas, elas falam de uma mesma, tá, fé, de uma mesma origem de fé, que é alguém que nasce de uma virgem. Então nós temos, se não me engano, Horus, Osíris, nós temos Nimrod, nós temos um monte de gente aí, entendeu? Que nasceu e que foi concebido dessa forma. Só que, e tem outros também, que eu não estou me lembrando aqui agora, porque é aquela história, eu não anoto nada, eu falo aqui e acabou, eu também não pego, eu falo aqui e acabou. Conclusão, final da história aqui, tem deuses para tudo que é lugar, entendeu? Na Índia, o hinduísmo, o budismo, tem deuses lá que eles estão esperando lá o pessoal que é ali do lado ali de Israel, muçulmanos que tem lá o que eles estão esperando dele lá, eu esqueci o nome, né? Agora, no momento, que eles estão esperando também. Então, tudo isso, e pessoas que já nasceram nasceram sobrenatural e morreram de forma natural. Então, hoje, o que você tem? Você tem as pessoas que estudaram essas histórias, que o inimigo criou essas histórias, ele realmente criou. E ele fez o quê? Deixou essas histórias criadas para enganar, para dizer, olha só, o Cristo, Jesus, é só mais um desses aí. Muita gente fala isso. O Cristo, o Cristo, o Jesus, é mais um, tem vários aí. Então, o que a gente vê? Lá no princípio, quando a Eva fez a história, o diabo falou, opa, quando nasceu Abel, ele pegou Caim e passou o cerol em Abel. Aí ele falou, poxa, não é aqui. Se for, eu já peguei. Beleza. Aí deixou rolar. E aí ele falou, bom, eu vou criar o Cristo, né, meu, né? Eu vou criar aquele que vai esmagar a cabeça da serpente e eu mesmo, né, vou controlar ele, entendeu? Vou manipular. E aí, quer dizer,
Então eu vou manipulando ele e vou, né, dependendo, de acordo com a história, com os fatos que vão acontecendo. E aí, como eu já disse antes, aconteceu o quê? A história de Noé, depois Abraão, e depois veio as histórias de Jacó, Moisés, ali, aquela galera toda, e depois os profetas, e chegou até Cristo. E esse tempo todo ele vem enganando a galera. Ele enganou várias nações com isso. Várias nações, milhares de pessoas foram enganadas com isso. Por isso que Cristo é o libertador. Por isso que Cristo é o caminho. Por isso que Cristo é a verdade. Mas o Cristo verdadeiro é aquele que foi profetizado lá no Jardim do Éden, na queda de Eva e Adão. Esse é o Cristo verdadeiro. E esse Cristo verdadeiro, ele viria de uma descendência. E quem é a descendência? A descendência de Jacó, Isaac, porque é a descendência de, se você for ver a genealogia, é descendência de Noé, descendência de um outro lá que nasceu depois de Caim, não sei se é Sete, entendeu? Um outro lá. Então, descendência de pessoas que vieram no caminho, tá? Servindo a Deus. Porque naquela época, o inferno, entendeu? Ele fazia de tudo que era mal. Tanto que o próprio diabo, ele inventou uma história. Moloque era aquele deus lá que pegava as pessoas, pegava os filhos, as criancinhas, e eles levavam. Então, quer dizer, ele criou esse sacrifício de crianças, isso é coisa desde lá do começo, para matar o Cristo. Para quando nascesse o Cristo, já está morto. Ó, nasceu, já mata logo. Então, ele foi criando essa crença em várias nações, para tudo que ele podia fazer para tentar matar Cristo. Só que ele não conseguiu, porque era uma profecia de Deus. Então, o Cristo verdadeiro, ele veio para pisar a cabeça da serpente, acabar com a serpente. No primeiro momento, aparentemente, ele não fez isso. Mas ele veio como? Acabar com o reino. Quando ele pisa na cabeça da serpente, ele está acabando com aquele reino de poder, de manipulação que as pessoas, as nações tinham, tanto que Cristo é o libertador das nações, tinha em relação à parte espiritual das crenças, que eram crenças colocadas em demônios, que eram chamados, colocados como Deus. E hoje nós temos vários demônios e as pessoas colocam como se fosse Deus. É um demônio e a pessoa fala, aquele é o Deus fulano, aquele é o Deus ciclano, o bertano e o herclano e o sei lá os quê. Então o que acontece? Nesse tempo todo, o que foi gerado? Vários sacrifícios de criança, vários sacrifícios de pessoas, vários sacrifícios espiritual de almas. Por quê? Porque as pessoas enganadas, servindo o demônio, elas partiram para produzir obras de morte, de destruição, de engano. Então elas entraram em quê? Entraram na feitiçaria, entraram numa adoração errada. Ao invés de adorar o Criador, adorou a criatura. Porque Deus criou os anjos que se tornaram demônio. Deus criou. Então, quando diz, eles adoraram a criatura ao invés de adorar o Criador. E quem fez todo esse engano, porque, cara, se o inimigo, o diabo, os seus anjos, ele teve, né, o diabo, a capacidade de pegar a terça parte do céu e enganar, o que acontece? Você acha realmente que ele não ia enganar eu e você aqui, pessoas comuns, normais? Como enganou, e está enganando até hoje. E por que eu estou falando sobre engano? Porque esse engano, ele chegou a um ponto, porque tudo é através de você controlar as pessoas. Porque se você controla o psicológico, o emocional, o espiritual, você controlando o emocional e o psicológico, o espiritual você vai brincar, porque a pessoa vai estar totalmente nas tuas mãos.
E aí, se você disser para não, se você fizer um despacho aqui, se você fizer uma simpatia ali, se você chamar o Buda, chamar o Osíris, chamar o sei lá quem, não sei mais quem, tanta coisa ruim aí, você vai alcançar uma vida espiritual, uma condição espiritual legal para você e tal, e vai enganando. E vai enganando, e vai enganando. Eu passei uma vez em frente ao centro e eu vi o cara que estava dentro do centro dizendo para a mulher foi lá, parece que era ano novo, ela estava querendo, final de ano, aquelas coisas que o pessoal faz, né? Ah, eu vim aqui buscar paz, alegria, trabalho, tal, tal. Mas você tem certeza? O cara falou para ela, você está no lugar errado. Então, quer dizer, as pessoas estão totalmente enganadas. Por quê? Porque segue um espírito que é burro, que é perdedor, porque o diabo é burro. É um cara que saiu, tipo, sabe aquele cara que tipo sai da segurança, sai da abundância, sai de uma coisa boa, tipo o filho pródigo, não dá, é mais ou menos. E o cara vai e faz, só que o filho pródigo se arrependeu, não dá para, por isso que eu digo, não dá para comparar. Mas o diabo é burro. Ele fez um monte de coisa que tá, prejudicou a quem? A ele. Por quê? Porque eu digo, o diabo não vai acabar com terra nenhuma. O único lugar que ele tem para poder fazer as gracinhas dele é aqui. Ele vive colocando terror em todo mundo. Eu vou soltar bomba atômica. Aí pega um babaca lá, não sei de onde, que diz que é presidente, que é um total espírito do cão, escravo do diabo. Eu vou soltar bomba. É que eu vou dominar o mundo. Eu vou dominar o país. Eu vou dominar a mãe. Eu vou dominar o filho. Você não vai dominar nada. Agora, dominar de uma forma que está escrito na Bíblia, ele consegue, que é o que eu falei. Ele coloca medo, incerteza, rouba a fé, coloca adoração a ele mesmo, ao próprio Satanás. Ele engana pela barriga, pelo psicológico, ele engana pelo estômago, ele engana pelo sexo, pela droga, pela bebida, ele engana de várias formas. E as pessoas vão sendo enganadas. Aí quando chega na parte espiritual, já está mole. Por quê? Porque você já está controlada. Se você é um cara que gosta de pensar que é esperto, ele vai te dar esse esquema. Você sempre vai puxar uma vantagem aqui, uma ali, outra aqui, outra aqui, outra. Aí você, lá no teu íntimo, você se sente o cara esperto. Só que você não é. Infelizmente, você é trouxa. Porque está sendo enganado e vai pagar caro. Vai pagar caro. Porque uma coisa, meu irmão, não existe esse negócio de não tem Deus. Então, o que ele mais uma coisa que ele fez, ele criou um esquema, né, para poder roubar a fé, para poder apagar Deus, tentou apagar Cristo, tentou apagar Deus, tomando o lugar de Deus, ele tentou no céu, não conseguiu, veio para a terra tentar tomar o lugar de Deus e também apagar Cristo, destruir Cristo. Ele pensou que ia conseguir, tanto que ele matou criança, matou Abel lá no começo, veio matando todo mundo, matou um monte de criança na história toda, mata até hoje, né? E o que acontece? Não conseguiu. Cristo veio, vai retornar e vai cumprir o propósito que está escrito. Né? Só que, o que ele fez? Ele criou, né, o reino dele. E o reino dele, por incrível que pareça, está exatamente fundado dentro da religião. Aí o que a pessoa faz? A pessoa faz o seguinte, bom, eu vou cuidar da minha vida espiritual, eu tenho que ter eu tenho que ter uma vida religiosa, eu tenho que ter uma vida espiritual. Só que ela não busca a verdade. Irmãos, eu sempre busquei a verdade de Deus. Muito problema eu tive por isso, mas paguei um preço alto. Paguei um preço alto, porque olha só, eu tive problema com criminosos, tá? De facção que todo mundo conhece aqui no Brasil, que eu não preciso nem falar o nome. Tive problema com esses caras. Eu tive problema com miliciano. Problema com miliciano do nada. Eu tive problema com PM, com polícia. Do nada. Do nada. Tudo assim que o diabo armou. Várias e várias pessoas endemoniadas, servindo ao Satanás, tentaram arrumar problema comigo. Eu sempre segurando a minha onda, através da força que Deus me deu.
Mas o problema maior que eu tive, que me mexeu mais com o meu emocional, com o meu psicológico, com o meu espiritual, foi dentro da igreja. Por quê? Poxa, um cara que é do crime arrumar problema com você é normal. Um policial que só veste roupa, mas não honra a farda, arrumar problema com você também é normal. Um cara de milícia, esses caras arrumar problema com você também é normal, porque são canalhas. Agora, pessoas que dizem servir a Deus e que dizem adorar a Deus arrumar problema com você, já não é tão normal assim. Já tem alguma coisa errada. Então, irmãos, eu caço, reviro, busco. Eu odiava a internet. Hoje a única coisa que eu posso dizer que é bom da internet é que eu tenho muita informação espiritual. Muita, mas muita coisa mesmo. Então é o seguinte, eu falo por quê? Porque eu tenho informação de satanista, várias seitas satanistas, de informação de astrologia, eu tenho informação de... Eu praticamente fui um cara quase igual o Salomão. Cacei tudo que tinha que caçar. Juntando tudo nessa caça minha, o que eu consegui? Chegar a algumas verdades. E essas verdades é que eu estou tentando colocar para as pessoas agora. Porque o que acontece? Uma das maiores verdades que nós temos e que muita gente não enxerga é exatamente sobre a besta. Quem é a primeira besta, quem é a segunda besta, né? Quem é porque a primeira besta é aquela que é a segunda. Por isso é que você vê, ela foi, não é mais, mas volta a ser. Então a primeira besta, ela é a segunda besta. E aí o que acontece? Eu vou parar o vídeo, tá? Vou parar o vídeo, vou dar pausa, vou fazer um outro vídeo seguindo daqui. Por quê? Porque esse vídeo ele vai ter 2 ou 3 partes, porque o negócio é grande. Então quem quiser ver a segunda, a terceira ou a primeira, vê, entendeu? Não tem problema. Mas até o que eu quero lembrar você, vamos recapitular o vídeo. O inimigo corrompeu uma terça parte dos anjos no céu, Deus tirou ele de lá. Ele veio e fez o que fez com Adão e Eva no jardim. De lá para cá nós vivemos todos os problemas, com Caim, Abel, Noé, depois Nimrod, aquelas partes antes de Noé, Nimrod, depois Noé, tudo aquilo ali, Torre de Babel e tal, e chegamos até o dia de hoje, né? Depois tivemos Abraão, Isaac, Jacó, e tivemos ali Jacó que se tornou Israel, e depois a divisão das 12 tribos, né? 2 para cá de Judá, então ficou Judá e Israel. Então nós tivemos ali judeus, e aí se formou, né? Abraão, hebreu, Israel, Jacó, israelitas. Judeu, Judá, tribo de Judá. Aí, depois de tudo isso, entra a besta, que é a primeira besta, ela é a mesma lá do começo, tá? De Nimrod, ela é a mesma no tempo de Jesus, e ela dá um tempo entre 1400 a 1300, mais ou menos 1300 depois de Cristo, ela dá uma fechada ali, 400 depois, né? Aí ela retorna nos nossos tempos agora, que é o tempo que eu vou falar para você. Quem ela é, como ela agiu no primeiro tempo e como ela está agindo agora e como é que ela retornou. Então eu vou te explicar isso. Então, para explicar isso, o vídeo fica um pouco grande, então o que eu vou fazer? Eu vou parar o vídeo, né? Vou pegar esse vídeo, vou fechar ele, e aí vamos pegar um outro vídeo e iniciar novamente, tá? E aí sim, eu vou falar para você tudo
sobre a besta, que era a primeira, que não era mais, mas que voltou a ser quando novamente foi entregue o poder a ela. Entendeu? Então, é isso. Quem quiser ver a segunda parte, beleza? Essa é a primeira parte. Quem quiser ver a segunda parte, ok. Quem não quiser ver também, ok, tá tudo certo, tamo junto. Então vou encerrar o vídeo aqui, primeira parte, ok? Que Deus abençoe a todos e vamos para a segunda parte.